Muita paz e muita luz. Deus lhes abençoe hoje e sempre. Estamos aqui no livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, mais especificamente no subtítulo sobre Ritual de Umbanda e os antigos cultos às forças regentes da natureza. O capítulo chamado Pontos de Forças e Oferendas. Ele começa nesse capítulo falando sobre os povos que cultuavam Deus de uma maneira que, quando tinha boa colheita, faziam um rito de prosperidade. Aqueles que cultuavam o Deus Sol. Ele vai fazer uma retrospectiva sobre esses cultos animistas. Vai falar sobre os sacerdotes, que tinham uma certa ligação com Deus, que encontrava Deus nas coisas simples, nos lugares comuns. E assim, né, o ser humano foi estabelecendo essa conexão com o sagrado. E que hoje nós podemos entender, gente, que essas religiões que não existem mais, por exemplo, você chega, quando está se estudando lá sobre a Mesopotâmia, vai encontrar estruturas ritualísticas e religiosas, espiritualistas, que, se você for procurar nas religiões hoje, você pode encontrar algumas semelhanças, mas aquelas religiões mesmo, elas foram absorvidas pelo astral, elas estão vivas em outras dimensões, e entidades que vêm nas linhas de Umbanda, que de lá para cá, de quando viviam na Mesopotâmia para cá, reencarnaram várias vezes, mas muitas delas trazem elementos muito fortes destas religiões. E você percebe quando as entidades estão trabalhando ali. Então, quando você está diante de uma entidade, eu me lembro, vou contar um caso que vocês podem falar, mas isso não vem ao caso. Aparentemente, talvez não. Quando eu era garoto, tinha uma senhorinha. Para quem conhece ali a região do Parque das Nações, se você subir a rua do Hospital Pimentas e não entrar em nenhuma das ruas à esquerda nem à direita, você vai sair num ladeirão lá em cima e você pode continuar a rua e à esquerda, sentido bairro, depois do ladeirão, ou entrar à direita, que saía em um campo chamado Campo da Panela, por conta da fábrica de panela que ficava do outro lado do campo. Morava ali próximo uma senhorinha que benzia muito bem. E tinha um dia na semana, parece que ela dizia que ela incorporava um preto velho e incorporava um baiano, mas ela nunca disse os nomes dessas entidades. Simplesmente parece que o baiano vinha como baiano, ele pedia para chamar só de baiano, e o preto velho pedia para chamar apenas de preto velho. E eu me lembro que numa das vezes minha mãe levou lá para benzer, ela falou assim: quando vierem, tragam uma arruda. Por alguma razão, esquecemos, ou não tinha arruda, ou se alguma coisa assim. E eu lembro que ela estava incorporada no baiano, quando nós chegamos lá. E a entidade, esse baiano, me benzeu. E eu falei assim, eu me referi a ela como Dona Ana, né? Aí ele explicou educadamente que ele não era Dona Ana, que a Dona Ana era só... Ele ainda falou assim: aqui não tem Dona Ana. Dona Ana não tá. Dona Ana só carcaça. Aqui dentro, baiano. E eu falei que eu não trouxe a arruda. Eu era garoto. Ele falou: não precisa. Baiano não precisa de arruda. E começou a fazer uns trejeitos místicos e fez todo o ritual ali. Ali podia ser um grande sacerdote celta, um grande sacerdote mesopotâmico, um grande catimbozeiro, um mago. Estava ali na figura daquele baiano, que nem sempre os baianos são da Bahia, tá? Na linha de baianos você vai encontrar ali
alagoano, sergipano, pernambucano, paraibano, é que o nome acabou se popularizando como linha o povo da Bahia, mas de repente ele era um cearense ali me benzendo. Qual o problema? Um piauiense. E ele traz toda a ancestralidade dele. E lá de onde esse espírito vem, ele muitas vezes deixou um ritual em aberto, exatamente para dar suporte àquele atendimento. Ele está ali com as suas mãozinhas, realizando ali o procedimento, e tem toda uma egrégora lá em um templo, no plano espiritual, com toda uma egrégora ativada ali para sustentar a energia daquele templo que ele se está vinculado. Estão ali realizando todo um trabalho. E é óbvio que muitas vezes a entidade vai dispensar uma série de elementos magísticos que utilizaria, o que nós precisaríamos utilizar, mas como ela já vem de uma egrégora e ela já está com um ponto de força aberto e ativado ali para dar aquele suporte para quem quer que seja, aparentemente ela dispensa todos os ingredientes e te dá o atendimento ali com a cara e a coragem, entre aspas, vamos usar esse termo mais popular. Então, esses espíritos que nós conhecemos na Umbanda, que nós os recebemos com muito carinho e diante de nós, com suas qualidades, seus adjetivos, seus predicados, muitos deles se valem dessas religiões que não existem mais no plano físico aqui. Você pode procurar, e o máximo que vai encontrar são vestígios históricos. Elas foram absorvidas pelo cosmos, estão em outras dimensões, funcionando para valer. E ainda tem poder sobre esse plano, através desses irmãos e através do auxílio dos médiuns aqui encarnados que se permitem com que haja um intercâmbio entre essas forças. Então é muito importante ter essa noção e conhecer um pouco desses rituais que historicamente foram preservados ou sobreviveram. Não que você tenha que saber para poder imitá-los, mas para ter um conhecimento do porquê de algumas coisas. Isso faz bastante a diferença, porque quando você sabe o porquê das coisas, há uma grande possibilidade daquilo motivar-lhe mais. Aqui na página 216, ainda no mesmo assunto, o mestre Rubens cita assim: quando alguém tem um dom natural muito evidente, os menos dotados logo começam a bloqueá-los por simples inveja. Isso é comum em todos os rituais e religiões. Se aqueles que bloqueiam o dom natural de alguém dentro de uma crença religiosa soubessem o erro que cometem, não iriam fazê-los em hipótese alguma, pois o preço de tal atitude é muito alto. O que importa atualmente é manter o maior contato possível com as forças da natureza, pois aí está o maior mistério do ritual de Umbanda, o ritual aberto a todos os povos, sem distinção de cor, credo, raça, já que as forças da natureza atuam em todos os pontos do globo terrestre, quase sempre de forma oculta. Sim, atuam de forma oculta muitas vezes, e aqui está uma coisa muito importante que o mestre Rubens falou. Você vai encontrar muitas vezes dentro da casa que você frequenta, pessoas enciumadas, extremamente enciumadas por conta do seu progresso evolutivo, por conta do modo que você vem dedicando sua vida à espiritualidade e à mediunidade. É claro que isso vai te dando condições de dar saltos quânticos, muitas vezes muito mais intensos do que aqueles que estão há 10, 20 anos dentro de uma determinada religião espiritualista e se sentem estagnados. Mas por que muitas vezes esses médios se sentem estagnados? Não raras as vezes, alguns desses médios, como vários que nós conhecemos, são chamados para o trabalho fraterno. E quando chega no momento de trabalhar, o que fazem? Não, isso não é para mim. Não, eu não quero. Não, eu não estou pronto. E você acha que nós, que hoje estamos nessa caminhada há 30, 35 anos, 40, estávamos nos sentindo prontos quando começamos a trabalhar lá no passado? Você acha que os dirigentes, a maioria dos dirigentes de uma casa, estavam se sentindo prontos quando abriram suas casas? Não, não estavam. Foram
ganhando força e condições conforme foram lidando com as coisas. Então que fique bem claro uma coisa: é possível você sofrer boicotes e ataques e críticas terríveis por parte de companheiros do mesmo espaço que você divide ali no seu trabalho. Muitas vezes o sacerdote nem se dá conta, dependendo da quantidade de filhos que tem na casa ou de onde e como os ataques por inveja, motivados por inveja, acontecem. Então é importante você reportar isso a alguém de sua confiança, buscar um aconselhamento, porque esse tipo de atitude pode levar você a se decepcionar com a casa que você trabalha ou mesmo com a religião. E nem a casa, nem a espiritualidade que sustenta aquela casa, nem a religião merecem o seu desprezo por conta de uma ou duas pessoas invejosas, mal amadas, mal resolvidas, que se dedicam a atacar os outros de diversas formas. E aí, o que vai te dar força para continuar? O seu respeito pela espiritualidade, o conhecimento de causa que te vincula ao compromisso, e você está próximo, o mais próximo possível das forças da natureza, porque são elas que vão auxiliar a manutenção do laço entre você e a divindade. E se você não perdeu o contato com a divindade que há dentro de você e a natureza proporciona o restabelecimento desse contato constantemente, você não fraquejará. Na página 217, nos 2 primeiros parágrafos, diz: quando o expansionismo das religiões verticais se fez sentir nesses locais, o culto das divindades locais foi suprimido a ferro e fogo. A natureza foi desprezada e destruída. A lógica simples do seu ritual foi suprimida. Os espíritos guardiões olham para a natureza e, vendo-a ser destruída, tentam lutar contra isso. Tentam lutar contra isso. O ritual de Umbanda é uma tentativa de os espíritos guardiões da natureza reverterem esse processo de destruição da fonte da vida no planeta. Porém, muita resistência está sendo colocada por parte dos adeptos das grandes religiões estabelecidas de forma vertical, que não querem perder o poder em detrimento da livre manifestação dos cultos à natureza. É triste esse tipo de situação acontecer. Diz religiões verticais são aquelas que têm toda uma estrutura hierárquica, que a ordem vem de cima para baixo e todo mundo tem que obedecer como se fosse um bando de ovelha descerebrada, lobotomizadas, treinadas só para dizer sim, sim, amém, amém. É problema, mas por mais que sejamos um número reduzido de pessoas que acreditam que a divindade se manifesta através das forças da natureza, por mais que levemos a sério isso, por mais que digam que é coisa da mente, que é loucura, que é vagabundice, que é fantasia, aqui dentro do coração, que é o nosso templo verdadeiro, nós sabemos o que viemos fazer. E você está assistindo esse vídeo agora, se nada do que foi falado aqui tocou seu coração, então certamente pode ser que você esteja precisando realmente procurar seu caminho. Porque embora eu não seja nem um guru ou um portador de verdades absolutas, as verdades que eu trago são relativas, a verdade absoluta é Deus. Eu trago, assim como você, parte da centelha divina de Deus dentro desse templo. E peço a você, assim como eu, que dedique parte de sua vida a fazer o bem ao próximo, ao ecossistema, aos animais, à natureza em si. Porque no final das contas, o que vai contar não foi a quantidade de comida que você deu para alguém apenas, a quantidade de palestras que você deu, de pessoas que você atendeu, a quantidade de espíritos que você
baixou a quantidade de passes que você deu, mas sim o quanto aquilo que você acreditava e as suas atitudes, dentro ou fora da religiosidade, fizeram com que as pessoas que passam pela sua vida saíssem diante de você melhores do que chegaram, e o quanto essas crenças todas lhe tornaram melhor perante o mundo. Não melhor no sentido de rebaixar o outro, de diminuir o outro, não, mas o quanto aquilo fez você se aprimorar. Se nada disso mexeu com você, se nada disso resultou em nada, é bom rever seu posicionamento no mundo. Sacrifícios ou oferendas, página 217. Se oferendamos uma divindade, nada mais estamos fazendo que prestar-lhe um sacrifício, uma oblação ou uma reverência, sem a qual ela continua intacta, imaculada, e sendo que nunca deixará de ser uma divindade, ou seja, as divindades não precisam das suas oferendas. Elas vão pedir aos espíritos que trabalham na frequência delas para que utilizem a energia daquilo em favor das suas causas, em favor de sua pessoa, das pessoas que buscam ajuda em você e também seus antepassados e ancestrais, se assim você permitir. Agora, está dizendo aqui, quanto a nós, com ou sem a realização de oferendas, continuamos a ser o que somos e sempre seremos. 2 pontos. Beneficiários das divindades de Deus, individualizados dos seus mistérios vivos, os sagrados orixás. Ao oferendá-los, só estamos cumprindo com nossos deveres religiosos e estamos dando demonstração de nosso apreço, amor, respeito e fé nas divindades, que se oferendam e se sacrificam, que se oferendaram e se sacrificaram por nós, ao assumir o compromisso divino de zelarem por nós, seus filhos amados. As oferendas devem revestir-se de um caráter sóbrio e ofertador, deve portar-se de modo condizente com o ato que realiza, ou seja, deve revertir-se com sua fé, deve revestir-se com sua fé e uma postura religiosa diante da sua divindade. Toda oferenda tem que ser realizada com sobriedade, respeito, reverência, fé e religiosidade, senão não passará de um ato profano e profanador do santuário natural das divindades ofertadas, que é seu ponto de força localizado na natureza terrestre. Posturas inconsequentes, pensamentos dispersivos, conversas profanas, desleixo e falta de sobriedade não são aceitos como procedimentos religiosos diante dos sagrados orixás, e quem assim se mostrar a eles está se mostrando indigno do amor que emanam por nós e para nós, seus filhos amados. A riqueza de uma oferenda não está na quantidade dos elementos ofertados, mas na intensidade com que vibramos nosso amor, respeito e fé pela divindade oferendada, em seu santuário natural, já que os elementos materiais são o que são, recursos materiais usados no ritual religioso e que variam conforme os objetivos das oferendas ou conforme as divindades oferendadas. Portanto, para a realização de uma oferenda devemos ser objetivos, compenetrados e reverentes. Não é necessário você pegar aquelas oferendas que ocupam a encruzilhada inteira, tem que chamar a empresa de trânsito. No caso, no estado de São Paulo é muito comum a CET, você tem que praticamente chamar a CET, que organiza o trânsito, porque seu despacho vai parar as vicinais todas as arteriais, as vias, porque você acha que aquele oferendaço vai tornar você mais gostoso perante os orixás, tornar você mais, tipo, eu seria o xodó dos deuses. Não, você não vai ser o xodó dos deuses, mas que você pode ser visto como um babacaço, ou seja, um hiper mega babaca que faz um estardalhaço todo e que os orixás não precisam de nada daquilo. Não importa a quantidade, não importa o preço, não importa o luxo, o que vale é a reverência, a fé, a devoção, a disciplina, a concentração, o foco naquilo que está fazendo. Então, às vezes você faz um trabalho do tamanho de uma praia inteira e aquele que leva um punhadinho de oferenda entrega com respeito ali naquele ponto de força.
perante as forças espirituais, os mistérios dos orixás, é muito mais aceito, muito melhor e bem-vindo do que toda aquela parafernália que você estruturou para chamar a atenção das pessoas. Um profano travestido de sagrado. Aí veste a roupinha branca, coladinha no bumbum. A gente vê nessas, parecendo a calcinha de uma cor destoante, ou a cuequinha. E tá lá de branco, fazendo papel de bobo muitas vezes, porque aquela espiritualidade é vazia. E acha que é a última bolacha do pacote, o último cálice do refrigerante geladinho, numa tarde de 40 graus. Sou gostoso. Você não é nada. Sua religiosidade é vazia. Faz as coisas porque faz, que viu fazer ali, ó. Eu me lembro, nos anos 80, tinha uns terreiros perto da casa dos meus pais, que eles eram todos dissidências uns dos outros. Um grupinho ali de 3 ou 4 que não ia mais com a casa, com a cara do pai de santo, né? Ia e montava próximo ali, que morava todo mundo perto, montava um terreiro também. Construía um biongo horrível no quintal e com umas telhas brasilite bem fininha, uns tijolos em cima para segurar as telhas, umas tábuas fixadas na parede, comprava uns atabaques lá, fazia um chão de cimento queimado, até aí maravilhoso, chão de cimento queimado, inclusive para riscar ponto. E tava ali, aí catava um bambu, colocava um bambu com um pano para dizer que ali era um terreiro, sendo que isso aí não quer dizer nada que é terreiro, porque acaba sendo, mas assim, ali é um assentamento de um orixá do tempo. Todas as entidades vinculadas ao tempo são representadas por um assentamento dessa forma. Mas eles não sabiam por quê, então todo terreiro colocava um pau, um bambu geralmente enorme, com um pano branco na ponta. E ali faziam seus rituais ali dentro, uma gritaria que dava para você ouvir a quase 500 metros, não tinha hora para acabar, uma bebeção, uma fumação, sem fundamento nenhum, desenvolvimento mediúnico zero, simplesmente jogava a pessoa lá na roda e baixasse, baixou. E eles tinham um negócio, botavam uma placa pendurada no portão, ou no muro, na cerca, e todos tinham que ter um baiano e um caboclo como chefe do terreiro, e se não fosse um baiano e um caboclo, não era terreiro. E você perguntava, por que todo terreiro tem que ter um baiano e um caboclo? Não sei, é assim que funciona. O altar deles era o mesmo altar, era uma imagem de um Jesus Cristo com os bracinhos abertos assim, que eles chamavam de Oxalá. Oxalá e Jesus não são os mesmos seres. O bracinho aberto assim, aí do lado direito do Jesus, um São Jerônimo, e do lado esquerdo Nossa Senhora Aparecida. Todos tinham essa mesma estrutura, porque viram fazer o outro, eu tinha que fazer também. Aí você perguntava, por que tem um Jesus bem no meio? Não, porque Oxalá é o pai da Umbanda. Não é. É muito bem-vindo, Oxalá, tudo, mas o pai da Umbanda mesmo, depois a gente fala sobre isso. Não tem bem um termo pai da Umbanda, mãe da Umbanda. O pai da Umbanda é Deus, que é pai e que é mãe, uma só figura, um só ser. E você falava, mas por que São Jerônimo? É Xangô. É Xangô. E por que Nossa Senhora Aparecida? É Oxum. Tá, mas por que tem que ser Xangô, entre aspas, Oxum? São Jerônimo não é Xangô, tá? E Nossa Senhora Aparecida não é, nunca foi, nunca será Oxum. Ah, porque é assim que tem que ser, porque é. Esse era o grande fundamento desse povo. E assim seguiam, com suas batucadas estrondosas, às vezes dava a polícia na porta, porque alguns vizinhos não toleravam. E tudo que você perguntava, não, por que é, não sabiam explicar nada.
quando tocavam para Exu primeiro imitando o candomblé. Se dizia Umbanda, outros se diziam Bandomblé. Você perguntava qual é a nação? Não sei, é todas. E aí eles tocavam primeiro para Exu, aí botavam no meio do ritual ali uma quartinha com cachaça e um alguidarzinho desse tamanho, 00 provavelmente, com um pouquinho de fubá, um pouquinho de farinha de trigo, bem no meio. Aí tocava para Exu, assim que terminava de tocar para Exu, eles expulsavam o Exu do terreiro. Ele falava, mas por que tem que cantar para Exu primeiro e não deixa os Exus baixarem? Não, tem um dia no ano que de portas fechadas ao público a gente recebe os Exus, eles só vêm, bebe, pula, dá cambalhota e tal, e vão embora. É o dia deles ficarem meio à vontade, que a gente descarregar a casa, descarregar os médios. Uma vez no ano. E quando terminava aquela parte de cantar para Exu, eles cantavam um ponto assim que minhas entidades sempre repudiaram. Assim, Ogum mandou bola de fogo para mandar Exu embora. Aqui é uma casa santa, não é lugar de Exu morar. Sai-te daqui, Urubaiá. Aqui é uma casa santa, não é uma coisa assim. E aí ensinava todo mundo a ficar assim, com as mãozinhas viradas para a porta, fazendo assim. E aí a mãe pequena geralmente catava o alguidar junto com a cachaça e levava lá para a rua e jogava tudo jogava a farinha assim na frente, despejava a cachaça na calçada e voltavam para a gira. Segundo eles, despacharam o Exu para o Exu não atrapalhar a gira, sendo que Exu ia ganhar atrapalhando uma gira, meu Deus do céu. Então você percebia assim, toda uma falta de fundamento, uma ignorância de causar espanto. Aí você pode falar, mas são os pioneiros, se não fossem eles não tinha continuado a Umbanda. Talvez tivesse sim continuado, porque no meio dessas pessoas fazia todas essas marmotagens, haviam religiosos da Umbanda que trabalhavam direitinho. E muitas vezes tinham seus terreiros depredados, vandalizados. Porque simplesmente esses detratores prejudicavam a imagem dos que trabalhavam direitinho. Então por isso é importante buscar um fundamento, para que haja realmente um sentido nas coisas. E vou dizer-lhes mais. Esse negócio que tem que ter um caboclo e um preto, um baiano, um desses terreiros, por exemplo, a mãe de santo nunca recebeu o caboclo dela, que ela dizia ser dela, que ela não tinha caboclo, mas como era lei ter um baiano e um caboclo como guia-chefe do terreiro, ela arranjou um caboclo lá. Tá caindo uma chuva. Ela arranjou um caboclo lá e falou, bom, vai, não tem tu, vai tu mesmo. Aquele caboclo nunca baixou nela. Nunca baixou. Bom, espero que dê para vocês me escutarem aqui. E vamos falar agora sobre o sentido das oferendas. Sentido das oferendas. As oferendas são muito usadas nos cultos naturais, Umbanda e Candomblé, que tem um sentido religioso e outro magístico. O sentido religioso é quando oferendamos nossas divindades, reverenciamos com amor e respeito. O seu sentido magístico é quando oferendamos nossas divindades e clamamos para que nos auxiliem em nossas dificuldades profissionais, amorosas, familiares e espirituais, que aí envolve uma série de invocações, procedimentos, símbolos e alguns mistérios. O religioso se acendeu a vela, você fez ali sua devoção. É mais uma coisa assim votiva. O magístico já requer uma preparação
embora nem toda magia você precise ser iniciado para fazer. Isso é assim, estou na página 218, tá? Isso é assim porque a oferenda religiosa consiste em nos colocar em uma sintonia vibratória, mental e religiosa com nossas divindades. Já a oferenda magística consiste em ativar os poderes de determinadas divindades e colocá-las em ação visando a beneficiar-nos rapidamente, seja anulando atuações espirituais negativas, seja cortando demandas ou propiciando acontecimentos fortuitos. Também temos as oferendas de assentamentos de divindades, de guias espirituais da direita e da esquerda. Essas oferendas já têm um outro sentido, pois consistem na obtenção permanente de poderes que não possuímos, mas que estarão à nossa disposição o tempo todo, bastando-nos ir até o assentamento e direcionar o seu poder segundo nossa necessidade. Porque assim, o assentamento, ele mantém ali constantemente a energia vibrante daquele orixá, um pedacinho do ponto de força, digamos assim. Entendeu? Então, quando você vai fazer uma magia, e você tem um assentamento firmado, é muito importante que você, se houver possibilidade, fazer isso, que às vezes o assentamento fica num local quase que inacessível, mas se houver a possibilidade, você pode estar indo bem próximo do assentamento e depositando ali as coisas próximo a ele, acendendo as velas bem próximo, que é uma forma de ir até o ponto de força e pedir um respaldo. Porém, dependendo da estrutura da sua casa religiosa, onde você deixou os assentamentos ali, pode ser que não haja essa possibilidade de fazer desse jeito. Então, os espíritos vão fazer esse trabalho, pegar a energia ali do assentamento, já que o seu assentamento é um correspondente vibratório do ponto de força, seja na natureza, cachoeira, enfim, onde está a predominância do seu orixá, e vão imantar o seu trabalho. 219. A oferenda, continuando aqui, primeiro parágrafo da página 219, ainda sobre o sentido das oferendas. A oferenda ritual de assentamento é a concessão de poderes, e quem os concede, as divindades, os guias espirituais, espera que nos portemos com dignidade, discrição e responsabilidade, tanto com os poderes quanto para com quem os concedeu. O sentido da troca, obediência, discrição e responsabilidade com os doadores do poder está implícito na própria oferenda e na necessidade de renová-la periodicamente no ponto de força das divindades, assim como na de alimentar o assentamento e limpá-lo, depurá-lo e mantê-lo iluminado e isolado dos curiosos ou profanadores do seu axé ou poder magístico, ativável mentalmente por quem o recebeu e tem o dever de cuidar bem dele. Oferendar ritualisticamente propicia um auxílio efetivo. Realizar oferendas em assentamentos implica deveres a serem cumpridos religiosamente. Cada casa tem seus fundamentos, e há casas que preferem que os assentamentos fiquem na casa dos filhos e que os filhos zelem por esses assentamentos. E algumas pedem para que sim, seja feitas as oferendas, as firmezas, mas que não necessariamente, muitas vezes, seja do lado ou na frente do assentamento, porque muitas vezes esse assentamento tem que ficar protegido dos olhares de algumas pessoas que podem vir a detratar a manifestação, o culto religioso ali da pessoa. Então, por uma forma de preservação, mantém ali o assentamento, de certa forma, preservado do acesso. Mas isso não quer dizer que a energia dele não possa ser acessada. As consagrações de materiais condensadores de axé. As consagrações de materiais condensadores de axé, usados durante os rituais religiosos de Umbanda Sagrada, visam a sacralizar objetos que também têm uso profano no nosso cotidiano. Estou ainda na 219, tá? Sim, porque certos materiais, tais como taças, colares de contas ou pedras minerais, de cristais, etc., são usados por muitas pessoas como simples adornos ou enfeites, despidos de qualquer função religiosa. Então, a consagração dos objetos usados nos rituais tem que ser revestida de toda uma ritualística, assim como os objetos consagrados devem ser preservados unicamente para o uso ritualístico e devem ser cercados de toda uma religiosidade e cuidados. Não existe uma receita de bolo para essas consagrações de guias, colares, brincos, roupas, taças, não existe. Cada entidade vai ter seu método, cada casa vai ter sua linha de trabalho. Não adianta eu chegar aqui e falar, faça assim, absolutamente assim. Eu posso dar orientações como você fazer, né?
Mas cada casa vai ter a sua particularidade, porque as entidades, como eu falei, você está ali diante de uma entidade, ela está ali consagrando um objeto, uma coisa, você pode não saber exatamente de que ritual ela veio, de que portais ela deixou aberto para estar ali, a que ela está vinculada. Você tem uma ideia, mas não sabe todos os segredos das entidades. Tem gente que bate no peito, entendeu? Eu sei todos os segredos do meu guia, que nós somos coladinhos assim um no outro. Eu duvido. Eu duvido. Não vou desfazer da pessoa, porque cada um que você crê é a sua verdade. Mas as entidades têm seus mistérios. Tem seus mistérios. Você pode saber muito sobre a sua entidade. Tudo, 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 tudo? Não. Ainda mais aquelas entidades que trabalham com nomes simbólicos. Então é isso, gente. Adquira o livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada. É um livro muito importante para a sua formação enquanto trabalhador do espiritualismo. Não é porque é um livro de Umbanda que não possa ser lido pelo pessoal do Catimbó, do Tambor de Minas, do Terecô, do Candomblé, enfim. Que Jesus, Maria e José, a unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita saúde, luz, paz e proteção. E que nunca lhes falte o axé dos orixás. Sigam sempre em paz. Então, deixe aí algum comentário embaixo do vídeo. Isso ajuda bastante o YouTube a divulgar o vídeo para outras pessoas. Muito axé.